nessa terça-feira com o nosso tema família, pauta é sobre relacionamento entre pais e filhos e Neide Pires, jornalista, pastor Ronaldo Lucena, ambos são pais, né? E nós estamos aqui nessa conversa sobre esse relacionamento. E no bloco anterior nós conversávamos sobre o quanto que esse relacionamento precisa estar o tempo todo sendo reconhecido, porque não pode ser cada um vivendo no seu canto. Claro. Precisamos nos relacionar. E a base para esse relacionamento, falamos do perdão, falamos do afeto, né? O quanto o afeto é enriquecedor. Claro. Pastor Ronaldo tem uma experiência interessante, né, com o filho. Uma consulta recente aí, né, do Estevão com o ortopedista e me chamou a atenção, da Giane também. Depois a gente até comentou que nós achamos até que a consulta foi muito prolongada, né, que poderia ter sido mais objetiva, mas eu notei esse aspecto do doutor ali, né, essa questão afetiva ali, essa preocupação com o Estevão, de brincar com o Estevão. Ele levantou da mesa dele lá, foi ao contrário, foi lá na cadeira com o Estevão, sabe? Para conversar com ele, com a gente ali e tal. Então eu vi isso muito claro. Eu não sei se, né, ele é um doutor novo, né? De repente seja até uma visão nova aí sendo incutida na medicina, né? Bom. Porque realmente a medicina é tida muito como uma coisa muito fria, né? Como é que o Estevão ficou? A gente aqui. E você vê que relaxou, contou tudinho direitinho porque pro doutor. Porque ele passou confiança para ele. Tira aquela ansiedade toda. Totalmente ali. Você vê, né? Fica até com vontade de bater o pé de novo para voltar, né? Olha só, uma figura médica, que é uma figura, né? Que nunca tinha tido contato isso, aquela coisa ali. gélida, né? Aquela coisa distante, né? Mas, de repente, pela postura afetiva, trouxe relaxamento, conforto. Mas sabe o que eu percebo, Márcia? E aí serve para mim também como pastor, né? Na igreja, querendo ou não, nossa relação ali com a igreja, eu gosto muito da relação familiar. A figura da igreja, assim, o símbolo da igreja como família, não só um símbolo, a igreja é uma família, né? E essa relação paternal ali, eu vejo Paulo ali, aquele sentimento, Paulo chamando Timóteo, né? Meu filho e tal, eu acho muito bacana isso aí e tudo mais. Então, eu trago isso para a igreja também, porque a gente vê, normalmente na igreja, eu vou falar aqui de Assembleia de Deus, né? A figura do pastor é aquela coisa muito rígida, né? Ele respeita ali a figura do militar, né? O soldado que está ali no quartel, realmente, o general, né? E eu pelo menos eu procuro quebrar muito isso aí, sabe? Eu queria que as pessoas me respeitassem. Mas nem todas, né? Nem todas, as denominações da Assembleia de Deus. Não, claro. Porque graças a Deus, muita coisa está mudando aí. Muita coisa boa, né? E outras denominações também e tal, né? Então, eu prefiro ter as pessoas próximas ali, né? Não por medo, por um temor da sua presença, de fazer a cara feia para eu demonstrar, né? Eu sou homem de Deus. Porque, por exemplo, você está falando uma coisa muito... nós fomos abençoados muitos e muitos anos da nossa vida com a figura do pastor Jonatas Câmara, né? Pois é. Que é aquele pastorzão que a gente tem... Parece aquela árvore frondosa que a gente tem vontade de chegar perto. Né? Não há desprezado, não. Há um respeito muito grande, né? Alguém já comentou assim, Ronaldo, só tem muito assim, o Estevão está muito folgado contigo e tal. E eu disse, não, deixa que eu vou levando aqui, entendeu? Como assim? Fala mais sobre isso. Porque algumas pessoas acham que o pai, por exemplo, né? Principalmente o homem, né? O homem, então, não ser mais rígido, não ser mais sério, né? Se ele brinca muito com o menino ali, se ele está muito naquele negócio do abraço, do agarra e tal, né? E aí já acha que é um papel mais da mulher ali, né? Na sociedade tem um pouco isso aí. Eu sinto também na igreja um pouquinho, né? Tá entendendo? Que a gente tem que só chegar no pai e filho, somente homem, né? O pai ali e o filho homem. Mas de chegar só dar um tapa mesmo ali no ombro ali, filho, como é que tá? Tudo jóia e tal, né? Mas eu gosto de quebrar isso, entendeu? Você está totalmente certo. Eu gosto de brincar com ele. E por isso que você está aqui nesse programa falando disso, porque se você fosse diferente, você não estaria, não. Pois é, né? É verdade. Sabe, eu acho legal. Eu, pelo menos, eu espero em Deus o Estevão lá na sua juventude ali, ele poder dizer para os colegas dele que eu sou amigo dele. O Estevão, tá eu trouxe umas coisas para o Estevão, viajei, eu trouxe umas coisas para o Estevão. Aí ele foi lá em casa, sentou no chão e o Ronaldo com ele super confortável. E eu gosto desse relacionamento que o Ronaldo tem com o Estevão, que é um relacionamento assim, deixa ele confortável.
Isso, olha... Montei o Lego junto com ele, entendeu? A gente fez uns vídeos lá, vamos fazer filme aqui, ensinei ele, entendeu? Fazer uns filmes. Aí depois ele mesmo fez, entendeu? Isso é muito bom. É assim que Deus é com a gente. É porque ele passa para o filho dele essa segurança, essa confiança, essa segurança. Porque tem gente que acha que se pegar essa postura de estar ali muito junto, vai perder o respeito, aquela coisa segura de... Aquela coisa que ele falou, medo de briga. Gente, sabe, isso aqui é companheirismo. Aquela pessoa vai te admirar pelo que você é, sabe? E pastor Ronaldo, você está mostrando como é que Deus é para o Estevão. Porque a referência que muitas vezes nós temos de pai, Deus Pai, vem através do nosso pai terreno. Lógico, e aí ele está nesse conforto todo contigo, é assim que ele vai se sentir diante de Deus, confortável também, porque as referências são essas. Agora, Neide, tem uma pergunta para você. Muitas vezes, nós mulheres que tivemos assim, que ter uma postura assim, tendo que... Muitas mulheres têm isso, né? Tiveram que ser pais e mães dentro das suas casas. Enfim, por conta de situações inúmeras. Verdade. Neide, às vezes, por conta de situações especiais, assim, muitas mulheres viveram assim muitos traumas, muitas dificuldades. Na hora, elas acham que é melhor para proteger suas filhas, no contexto mãe e filha, tá? Elas colocam os seus próprios medos para essas filhas, achando que vão protegê-las. Mas o que você pensa disso? Você acha que isso é saudável? Não, acho que saudável não. Primeiro tem gente assim que quer até descontar um pouco do problema da relação, quer descontar no filho, não deu certo no casamento, ou tá sozinha, ou descontar o cansaço do trabalho, não. Filho não é para, né? Para a gente descontar, depósito de nada. Descarregar, né? Descarregar nada, sabe? Se a gente está com uma situação assim, eles também têm tranquilidade, eles também têm segurança. Quando eu me separei, muitas vezes, a minha filha teve até depressão, porque, né? Assim, naquele período, porque ela queria estar perto do pai. É uma fase que a gente sabe, porque é pai dela. E outra coisa também, não colocar... colocar o filho contra... Nada disso, né? Sim. Essa relação é uma relação mãe e filha e pai e filho, que a gente tem que respeitar. Quem se separou foi o esposo da esposa. Quem se separou fui eu, não a minha filha. Primeira coisa que a gente tem claro com o filho, para não confundir a cabeça das crianças, porque muitos botam um contra o outro, aquela complicação generalizada, que é descontar e usar o filho como arma também. Isso é muito ruim, né? Isso. Agora, colocar para ela, essa relação não deu, mas você tem um pai, a figura do teu pai está aqui, eu sou sua mãe, eu nunca vou ser o pai, nunca vai ser o teu pai, o papel de pai. A gente pode, muitas vezes, lógico, quando está sozinho, ter aquela coisa de sair, autoridade, sim, mas a gente pode se impor também. Agora, eu sempre tive uma relação muito aberta com a minha filha, foi muito de conversar, de sentar aqui, por isso, senta aqui, não dá por isso. Ela fala, não dá. Por falta de dinheiro, porque é perigoso. Às vezes vai fazer uma criação, mas... E tem fases, né? A fase pior que eu achei que passou, né, foi a adolescência. Aquela fase que eles querem ser donos da verdade. Minha filha não foi diferente, né? Nenhum filho é diferente. Eles estão cobertos de razão em tudo. Para a gente, muitas vezes, colocar que aquilo é perigoso, que aquilo não deve ser, é uma forma... Minha filha, assim, por que não? Tem que explicar. Mano, senta aqui, vamos conversar. E tinha que conversar, entendeu? Pois é. E às vezes o filho chega nessas fases, assim, a gente tem que ter essa noção. Ele diz assim para você, eu te odeio. Eu não gosto de você. Você não deixa fazer uma coisa, eu não gosto de você. Mas isso não é verdade, ele não está entendendo, ele não sabe nem o que é muito bem isso. Eu vou contar uma experiência aqui como mãe, que eu tive que decidir algumas coisas que às vezes é um pouco complicado. Eu sou cristã, minha filha foi criada na igreja, e naquela fase de adolescente, todo mundo da escola, né, queria ir para um lugar lá na ilha que é um lugar que tem uma matineira de adolescente. E a minha filha falou, todo mundo nessa sala está indo, eu quero ir. Eu falei, olha, isso não é para você. Ah, mãe, mas eu queria tanto conhecer por curiosidade. Eu falei, olha só, eu vou colocar, vamos orar juntas. Se Deus der paz no meu coração para você ir, ela tinha 15, 16 anos por aí. Se der paz no meu coração, eu vou ver, vamos conversar. E vamos orar juntas e depois ela me respondeu, o que você achou? O que você acha? Mãe, o que você pensou? Já falei, eu orei, senti paz no meu coração, você vai. E deixei, porque ela tinha curiosidade, é a coisa normal da idade, né? E depois que ela foi, ela voltou em casa e falou, mãe, aquilo lá não é lugar para mim, não. Tudo tão diferente, nunca mais pediu para ir. Entendeu? Aquela tranquilidade de a gente deixar. Eu fui, eu orei com ela, ela foi, eu fiquei em oração, depois ela falou assim, quero mais aquele lugar não. Tem nada a ver comigo, legal, mãe. Né? Então,
assim, aquela coisa de estar confiando. Agora, eu queria também que a gente pudesse pensar um pouquinho, gente, pastor Ronaldo e Neide Pires, porque, pastor, às vezes, lá na igreja mesmo você deve ver muito isso, assim, às vezes os pais, não é querendo condenar ninguém, não, é porque às vezes os pais passaram por alguns dramas na vida e acabam querendo proteger seus filhos, lançam um olhar próprio de toda a dor, do trauma passado, né? Por exemplo, aconteceu um problema no casamento e aí passa para o filho que casamento é uma coisa ruim. É uma tragédia também, né? Aconteceu que teve um problema na igreja, aí passa para o filho que igreja é um lugar complicado. Enfim, entende como é? Isso aí. Os pais passam para os seus filhos o reflexo que eles tiveram sobre a vida, sem filtrar muita coisa. E é interessante a gente ficar pensando nisso, né? Não, claro. Eu até tinha separado aqui o primeiro, né? Não é o Salmo 119, não. É a segunda carta de Paulo, né, aos Coríntios. Eu gosto muito aqui desse verso 14, a parte final, que ele diz assim, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos, né? Uhum. Então, Paulo, naquele ressentimento dele, né? Aquela liderança dele muito paternal, ele então via a responsabilidade. Não, eu tenho que agora preparar uma herança para os meus filhos, né? Então, que tesouro é esse, né? Que herança que realmente você quer... Já foi falado aqui, né, no espaço aqui, sobre essa questão da herança. O que eu quero realmente preparar para os meus filhos, né? E aí eu preciso ter essa maturidade, né? Preciso ter essa sabedoria, preciso ter esse temor a Deus, essa consciência de Deus na minha vida, de filtrar realmente o que eu quero passar para os meus filhos. Porque se algo aconteceu comigo que foi difícil para mim, isso não quer dizer que vai ser também difícil para o meu filho. Isso. E às vezes, às vezes nós distorcemos algumas coisas na vida por conta da nossa dor, a dor da experiência vivida, não é? Eu tive uma experiência difícil com Neide. Então, meu filho, não se aproxime de Neide porque Neide é um problema. Não, peraí. Por que não filtrar tudo para poder passar para o meu filho uma visão não distorcida a partir da minha dor, mas uma visão mais apurada, entende? Isso. Eu dei aqui o exemplo da Neide, mas eu não briguei com a Neide, não. É só... tá. E a gente tem que entender seriamente, ter em mente que a gente não cria filhos para a gente. A gente prepara seres humanos, Deus nos dá a capacidade, a responsabilidade de criar seres humanos para esse mundo que está aí. Que vai ter a sua vida própria, vai ter a sua vida e que, assim, que mundo que a gente fala tanto de transformar o mundo. Que mundo que a gente quer lá na frente? Que pessoas nós estamos preparando para viver nesse mundo? A gente fala tanto em respeito, em confiança e tudo mais. Quantas vezes a gente não prepara os nossos filhos nesse sentido e joga no mundo aí e fala, porque o mundo ninguém respeita ninguém. E a gente, em casa, a gente tem ensinado esses valores. A gente tem tido uma relação de confiança, de respeito, para eles entenderem, sabe, que o que pode mudar, fazer diferença, isso tudo aí, é aquilo que a gente passa para eles. Sim. A gente quer tanto mundo transformado, pessoas diferentes, pessoas que se respeitem. Nós estamos lançando a semente nas nossas casas, para os nossos filhos. Esse é o papel. Agora a gente vai para o quadro Curta na Tela e logo em seguida a gente vai para o intervalo para Dione poder mostrar para a gente como é que é... Olha lá, Dione. O nosso recheio, não é isso, Dione? Agora, nós vamos para o recheio com marshmallow e chocolate. Daqui a pouquinho, depois do Curta da Tela, o intervalo. Gina é uma garota que está descontente com sua própria idade, já que seus colegas mais populares da escola não lhe dão atenção, seus pais ficam sempre no seu pé e o garoto por quem está apaixonada nem sabe que ela existe. A única amizade que Gina possui é Matt, seu vizinho. Triste, Gina faz um pedido, virar adulta de repente, para ter a vida com quem sempre sonhou. O pedido milagrosamente se torna realidade e no dia seguinte, ela com 30 anos de idade. De início, Gina fica assustada com as novidades de sua vida, mas aos poucos fica cada vez mais encantada por ter se tornado tudo aquilo que sempre sonhou ser. Porém, quando tenta reencontrar o seu vizinho Matt, Gina descobre que perdeu o contato dele há vários anos e que agora ele está prestes a se casar. Curta na tela, De Repente 30.